Fala Dev, beleza? Esse vídeo aqui vai ser a parte 2 do vídeo React Native 7 anos depois. Ainda vale a pena? Esse vídeo aqui me deixou muito feliz, teve muita interação, muitos comentários, mas uma coisa me deixou preocupado. Muita gente achou que eu estava reclamando ali do React Native e eu estava incentivando as pessoas a desistirem, né? Eu vi muito comentário assim, ainda bem que eu vi o vídeo, vou sair do React Native, tô indo pro Flutter, vou usar uma WebView, né? Então eu vi que muita gente interpretou mal, né? A intenção do vídeo é realmente deixar você um dev melhor, mais preparado. E nesse vídeo aqui eu vou explicar cada detalhe, né? Vou desmistificar essa questão das dependências e vou mostrar que toda linguagem vai ter esses mesmos problemas, né? E você vai sair desse vídeo aqui entendendo que o problema não é o React Native, e sim como o dev encara ali a responsabilidade de criar uma aplicação e manter a aplicação. Bora pro vídeo! Então pessoal, como eu falei, eu vi que pelos comentários deu pra ver que muita gente ainda não tem tanta noção assim de como o React Native funciona, o que é o React Native, e de repente achando que aquele vídeo foi falando que o React Native é ruim, que não funciona, ou que aqueles bugs de dependência ou atualizações são algo exclusivos do React Native e que são uma coisa que faz a gente realmente desistir de usar o React Native. E não é esse o intuito daquele vídeo, né? É realmente preparar você para, quando você for entrar para o mercado, você estar preparado para enfrentar esses desafios. Mas eu vou mostrar nesse vídeo que isso não é exclusividade do React Native. Não fala assim, eu vou ir para Flutter, ou eu vou fazer tudo pela web, que vai ser muito diferente. E eu vou mostrar aqui que não é bem assim. Então, antes de entrar nos tipos de dependência, como funciona, como contornar esses tipos de problemas, digamos assim, que a gente tratou na parte 1 do vídeo, a gente precisa entender como que o React Native funciona, né? Primeiro que ele é uma biblioteca criada pelo Facebook, né? E a ideia é você criar um código único e por baixo dos panos ele gera ali um código nativo separado para Android e iOS. Vou mostrar aqui uma tela bem simples para exemplificar, que eu tenho, por exemplo, uma view e um texto aqui. Nessa view aqui seria equivalente, digamos assim, na web a div, né? Então isso aqui, o que isso aqui exibiria, pessoal? Uma tela cheia com texto. Esse texto aqui não está alinhado, não está estilizado nem nada, mas basicamente era isso. E como que ele funciona por baixo dos panos? Ele vai ter que gerar um código correspondente a uma tela cheia com um texto para o Android e a mesma coisa para o iOS. Então vamos lá, como que funciona uma view? Eu não vou explicar obviamente componente por componente, né pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona a estrutura do React Native, para vocês verem por que das dependências e como que funciona, tá? Então quando você desenha lá na tela uma view, olha, importei a view do React Native e coloquei uma estilização basicamente. Só coloquei ela tela cheia e fundo vermelho, beleza? Então o que acontece por baixo dos panos, né? A view no React Native ela é convertida para uma view group, né, que é na verdade o RTC React View Group, né, que é uma subclasse aqui do Android.view.viewGroup. Ou seja, quando você escreve uma view ali no JavaScript, ele é transformado numa view group nativa, né? Então não é como aquelas bibliotecas que a gente usava sei lá, 7, 8 anos atrás, ainda tem, mas assim, por exemplo, eu comecei usando Cordova, PhoneGap, que era basicamente você desenhava o código em HTML, JavaScript e CSS. E o aplicativo nada mais era do que um navegador, né? Uma view, a gente chamou de WebView, mas era como se fosse um navegadorzinho instalado no aplicativo que abria aquela página, né? Então, não é isso que o React Native faz, né? Ele consegue mais performance, inclusive por causa disso. Ele gera o código nativo, né? Mais performance, obviamente, comparando com essas WebViews, tá? E as propriedades? Vamos lá para as propriedades. Background color, padding, margin, tudo que a gente faz automaticamente buscando como se fosse um CSS, eles vão transformar também em propriedades nativas da view group. Então, por exemplo, quando eu escrevo background color red, isso vai virar um comando set background color.red. Isso no Android nativo, tá? E no iOS vai virar uma RTC view, uma RCT view. Então essa RCT view é uma subclasse da UI view, que é uma base para todo tipo de elemento gráfico, né? O componente basicamente mais básico que você tem, né? Como se fosse na web, a div, né? Então, a view que você cria no React Native vai virar uma UI view nativo. Então, background color vai ser UI color.red.
E por aí vai. Se você colocar, por exemplo, border radius, vai virar um corner radius. Então, basicamente, são linguagens completamente diferentes no Android e no iOS. E toda vez que você escreve alguma coisa, ele vai traduzir aquilo ali para as plataformas de forma independente. Então, ele vai fazer uma coisa para o Android e vai fazer uma coisa para o iOS. Então, agora que a gente já entendeu como que o React Native funciona, né, eu creio que muitos de vocês já sabiam disso, nós vamos entender o porquê de dependências. Não, por enquanto, os problemas, nem nada disso, mas o porquê de dependências. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina todo o código possível que você tem ali num aplicativo, né? Olhando as SDKs aí do iOS e do Android. Imagina o seguinte. Eu posso usar câmera, eu posso usar Bluetooth, eu posso usar NFC, eu posso usar mapa, eu posso usar várias questões de estilo. Imagina que tanto de coisa possível que tem em um aplicativo, né? Gestos, animações, enfim, é muita coisa que você tem de possibilidade na hora de desenvolver o aplicativo, correto? Agora imagina se o React Native tivesse todas essas possibilidades dentro da sua lib. Quando você fosse criar um aplicativo lá com React Native, aquele código ficaria gigantesco. Fora a dificuldade, né, do próprio Facebook manter toda essa estrutura de forma interna, digamos assim. Imagina, quando eu estiver lá importando lá no meu package.json o React Native, e vou estar trazendo uma estrutura imensa de códigos Android e iOS sem necessidade. Imagina o seguinte, eu fui lá e trouxe mapa, câmera, Bluetooth, NFC, gestos, animações, eu trouxe um monte de coisa e não estou usando nada. Eu estou usando um aplicativo, por exemplo, que é basicamente uma listagem ali de compras e eu vou exibir ali um QR Code, de repente, numa portaria. Né? Um aplicativo, por exemplo, que serve como acesso de funcionários. Então, olha para você ver por que das dependências, por que a gente desacopla muita coisa do React Native. Né? Por exemplo, quando começamos, o React Native tinha, por exemplo, o Async Storage. Mas por que é importante a gente ir desacoplando? Para a gente não iniciar um projeto já com muitas dependências. Na verdade, para a gente iniciar um projeto com uma única dependência, mas é uma dependência gigantesca. Né? Então, isso é o porquê a gente tem a estrutura dessa forma, tá? E a gente vai explicar isso também em outras linguagens. Mas, por exemplo, quando você está fazendo um servidor Node, por exemplo, você não... vou iniciar um server aqui, por exemplo, com Express ou com Fastify. Você vai adicionar muita biblioteca. Vou adicionar códigos, vou adicionar separado. Vou usar um ARM, por exemplo, para ter ali a estrutura do banco de dados. É separado. Então, você vai adicionando muitas coisas. Vou trabalhar com datas. Eu vou adicionar uma biblioteca de datas. Eu quero fazer requisições. Eu vou usar uma biblioteca específica de requisições. Então, em todas as linguagens praticamente hoje, você tem essas dependências, tá? No Node, por exemplo, tem aquele Node Modules, né? Aqui no React Native também trabalha dessa forma. Então, existe dependência em todas as linguagens. Imagina, estou no front-end agora. Você não tem lá aqueles CDNs lá que você vai cadastrando lá na head do seu site, por exemplo. Então, todos os lugares têm dependência, para você não ter que recriar ou reinventar a roda. Então, sempre tem dependência, tá, pessoal? E em todo esse lugar que eu estou citando, seja no back-end, no front-end, no mobile, que existem dependências, a preocupação com essas dependências é a mesma. No vídeo passado eu falei do React Native, porque é a linguagem que eu trabalho, né? E às vezes a pessoa começou a trabalhar agora com React Native e a única coisa que ela viu foi aqueles repositórios que ela usou para criar o portfólio dela ali no GitHub, que não tem manutenção, que ela fez uma página ali para fazer o portfólio e foi muito simples, fez tudo de primeira, e ela não é um projeto que ela está mantendo, né? Mas se você tem um projeto que você mantém ele, independente da linguagem, vai ter os mesmos problemas com atualizações, tá? Claro, se você não tiver essa manutenção, né? Por exemplo, eu vou deixar um projeto lá 5 anos parado, quando eu for mexer nele, vai ter essas mesmas dificuldades. Então, quais são os tipos de dependência? Eu dividi aqui em dois grupos. Dependências de JavaScript puro e dependências que envolvem códigos nativos. E por que eu dividi em dois grupos? JavaScript puro e as que envolvem código nativo. O JavaScript puro, pessoal, são bibliotecas menos arriscadas de uma forma geral, né? Eu ainda vou entrar um pouquinho em detalhes aqui, mas por que de forma geral ela é menos arriscada? Porque ela não tem nenhuma ligação com o código nativo, ela não tem essa tradução que o React faz para Android e para iOS. Ela é puro JavaScript mesmo. E
nesses casos, é até mais fácil normalmente você mesmo fazer na mão, mas, por exemplo, olha, eu vou usar um Axios, que é uma biblioteca já muito conceituada para fazer o FET, para fazer as requisições na API, vou usar o Moment ou o DateFNS, é coisa que eu não preciso recriar na mão, mas é muito difícil dar um conflito com as SDKs em algum momento, né? São bibliotecas que elas são, por mais que ela fique muito tempo sem manutenção, é bom também evitar, obviamente, né, você correr desse tipo de biblioteca, mas são bibliotecas que não vão ter um impacto na hora de você publicar o aplicativo, não é aquela biblioteca que vai te travar, que vai parar de compilar o aplicativo por causa dela. E as bibliotecas que envolvem código nativo, por exemplo, React Native Vision Camera, ela vai ter uma implementação por baixo dos panos para o Android e outra para o iOS, né? Eu tenho uma biblioteca aqui, essa RN Device Orientation, ela é muito simples, né? Eu mesmo que desenvolvi essa lib para resolver um problema, inclusive do Vision Camera na época. Talvez algum vídeo eu fale sobre isso com mais detalhes. Mas basicamente o que ela faz? Ela lê os sensores do celular ali, o acelerômetro, né, para medir ali a orientação. Tem outros sensores, mas eu não vou entrar nesses detalhes desse vídeo. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona. Por exemplo, essa biblioteca, ela é bem simples. Aqui o index dela, vocês vão ver que basicamente eu só estou exportando essa lib, né, basicamente. Não vou entrar em detalhes aqui nas linguagens, mas eu estou exportando aqui esse Use Device Orientation. Então o que esse Use Device Orientation faz? Ele vai ter ele vai ser um hook ali basicamente, né? Não sei se vocês já sabem como é que cria seus próprios hooks, né? Eu acho que eu tenho um vídeo nesse canal falando sobre isso. Então basicamente esse effect ele vai estar lendo aqui um event listener que chama Orientation Device Changed, ou seja, toda vez que a orientação, né, do celular mudar, ele vai ativar esse listener e vai alterar esse state aqui do orientation. Toda vez que esse state muda, né, como isso aqui é um hook, ele vai alterar ali onde eu estou usando aquele estado, beleza? Só que isso aqui já, ainda assim, por mais que eu estou dentro de uma lib, isso aqui ainda é a parte JavaScript, ainda é a parte do React Native. Mas para eu ler esse evento aqui, digamos assim, do Android e do iOS, eu tive que fazer uma implementação do iOS e uma implementação do Android. Então se eu for vir aqui no iOS, olha, esse módulo está criado aqui. Basicamente aqui no meu arquivo .h eu tenho só uma declaração, né? Não vamos entrar muito em detalhe, mas eu quero que vocês vejam como que é diferente a linguagem do iOS para a linguagem do Android, né? Aqui a gente vê aqui no Hook a linguagem que vocês já estão acostumados no React Native e aqui é uma linguagem totalmente diferente. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho as importações, igual a gente já conhece. Aqui eu tenho as declarações aqui das variáveis que eu vou estar usando. E aqui eu tenho um Start Observe, né, que é um listener pro iOS, e um Stop também, que é um Stop Listener. E aqui eu tenho o meu hook em si. Mais uma vez, né, eu não sou especialista nas linguagens aqui do Android e iOS, né? Sei o básico e eu aprendi mais um pouquinho do básico para fazer esse módulo aqui. Mas eu não vou explicar isso aqui, né? Não tenho expertise para estar dando uma aula sobre isso. Mas vocês vão ver que tem esse módulo aqui, que basicamente ele vai retornar ali aquele listener, né? Orientation Device Changed, e ele vai basicamente pegar a orientação do telefone, converter aqui nas opções possíveis, né? 0, 90, 270, 180, e basicamente é isso. E no Android é a mesma coisa. Eu vou vir aqui, eu tenho um source Java e aqui eu tenho o módulo. Então basicamente aqui eu também tenho essa entrada do pacote, que seria basicamente o que exporta isso ali para eu conseguir acessar depois pelo React lá. E aqui eu tenho o módulo em si. Então eu tenho a mesma coisa, olha, eu tenho as importações, eu tenho aqui as variáveis, eu tenho um send event, né, que é como eu funciono esse emitter no listener lá. Aqui é um pouco diferente, né, porque o sensor do iOS, eu consigo já pegar direto do sensor esses graus, por exemplo, 0, 90, 270 e 180. Então é mais fácil. No Android, eu pego o sensor, ele manda todos os graus, né? Tipo 0, 1, 2, 3, 4, 0 não, né? 1, 2, 3, 4 até o 360. Então eu preciso de fazer ali do 0 até, por exemplo, aqui do 315 até o 45 vai ser 0.
Do 45 para 135 vai ser 90 graus. Então, basicamente, eu estou convertendo isso aqui, né? E aqui, por exemplo, aqui você vê que no iOS já é uma string e aqui no Android eu converto esse valor para uma string e eu mando um evento, olha, no mesmo emitter. Então, o que esses módulos estão fazendo é a mesma coisa com linguagem totalmente diferente, mas o usuário final ele vai usar esse hook aqui, vai importar lá no aplicativo e vai usar. Então, olha como que funciona. Agora imagina se é uma coisa bem específica que eu precisei. Imagina se isso estivesse dentro do próprio React Native. Né? É infinitas possibilidades, né? Não tem como realmente estar tudo lá dentro. Né? Uma das coisas que eu mais ouvi lá nos comentários, e não criticando, tá pessoal? É normal mesmo esse pensamento. A pessoa tá pensando que, nossa cara, ainda bem que eu assisti esse vídeo, agora eu vou pro Flutter. Não, ainda bem que eu assisti esse vídeo, eu prefiro ir para web. Me fez desistir do React Native. E não era esse o objetivo, tá? E muita gente acha que o Flutter é diferente. Não é, o Flutter também tem dependências, que também envolve código nativo, também tem pacote de terceiro que você importa para fazer funcionalidades específicas. Então é basicamente a mesma coisa. E aí outras linguagens, como eu falei, isso não é uma exclusividade do React Native. Eu, por exemplo, eu trabalhava com PHP primeiro, né? Então, um sistema que eu desenvolvia, por exemplo, lá em 2010, por exemplo, usando 2011, 2012, 2013, acho que eu estava usando ainda um PHP 5.6. Contratava um servidorzinho, punha para rodar, vendia para o cliente. O sistema de encomenda eu tenho aqui, o cliente está rodando lá. Aí começa a ter falha de segurança, por exemplo. Gente, não é recomendado mais usar. E eu falo, não, por enquanto não tem ninguém atacando. Para mim, eu vou manter o PHP 5.6, não vou atualizar não. Aí chega uma hora que o meu provedor de hospedagem, lá o servidor, ele fala, não vai ter mais suporte para o PHP 5.6 no servidor. É do 7 para cima. E aí você fala, não, vai desinstalar o PHP 5.6 do servidor. E aí, como é que faz? Quando não puder mais usar, aí eu vejo como é que funciona o PHP 7. Aí você vai lá e fala, não, instalei o PHP 7 aqui. Aí seu site, seu sistema quebrou todinho. Porque funcionalidades que foram removidas, funções que se escreve de uma forma diferente agora. Então, isso acontece em qualquer linguagem. E pode ser tão trabalhoso quanto o React Native, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, eu tive exemplos de verdade que eu tive retrabalho demais em sistema porque teve que mudar a linguagem, tá? Mudar a versão do PHP. Node é a mesma coisa. O front-end também no JavaScript, seja usando HTML, CSS puro ou usando algum framework como Angular, Vue, React, tudo vai ter esse mesmo problema. Então a dependência vai sempre existir, né? Você não faz sentido para uma linguagem ali, né? Ou para alguma lib trazer tudo para dentro dela, né? Vai sempre ter alguma necessidade, alguma coisa específica que vai ter um módulo para resolver aquilo ali. E se não tiver, talvez seja você que vai criar esse novo módulo aí que muita gente vai estar usando. Então não importa se você escolhe React Native, Flutter, PHP, Node, Java, sempre tem evolução de linguagem, atualização de sistema operacional. É o que eu falei, às vezes a gente negligencia até isso. Às vezes o sistema operacional, igual eu falei aqui das SDKs do Android e iOS, a gente esquece às vezes do sistema operacional dos servidores, né? Sei lá, você está usando o Ubuntu lá 18, gente, atualizou para o 20, um monte de coisa pode funcionar, meus sistemas caíram. É coisa de falha de manutenção, falha de você planejar e saber que todo sistema tem manutenção. Inclusive eu fiz um vídeo recente agora falando que como que a gente está cobrando errado, né? Explicando como calcular o preço de um aplicativo. E nesse vídeo eu mostro que todo aplicativo ele tem manutenção. Então, quando você vai fechar um contrato com o cliente, sempre inclua essa manutenção. Olha, o aplicativo é X e é mais tantos por mês para manutenção. Exatamente para você estar com as bibliotecas ele sempre atualizadas, estar sempre em dia, né? Às vezes a gente traz essa cabeça assim de estudante, né? Que você vai criar um repositório para o portfólio, aquilo ali você não toca nunca mais. E quando você vai para o mercado, principalmente quando você vai atender aí como autônoma ou como empresa, né, você tem que ter essa responsabilidade de saber que todo sistema, todo aplicativo exige uma manutenção, né? Isso te ajuda a ganhar mais dinheiro, ajuda você a ter melhores contratos, mas também evita de você ter problemas com o cliente, ter problemas sérios aí
por questões de garantia de código e você não deu manutenção e por aí vai. Mas eu quero tirar um trechinho desse vídeo para falar sobre a importância de você se inscrever nesse canal. Quando eu faço algum vídeo, nesse canal tem uns 2 vídeos em inglês, o mesmo vídeo em português ele tem uma performance muito pior. Né? A gente sabe que o inglês ele vai atingir muito mais pessoas, mas eu quero continuar fazendo em português, porque é difícil você ver canal brasileiro que fala de React Native e que aprofunda, que sai do básico, né? que te entrega algum conteúdo realmente que não é só para iniciante. Então, se você quer que esse conteúdo continue, né, um conteúdo que não é tão básico, se inscreva no canal, deixa um comentário, faz esses vídeos ter um hype melhor, né, porque realmente eu quero continuar entregando esse conteúdo em português, porque eu tive muita dificuldade quando eu comecei a trabalhar com React, quando começa a sair do básico. Ainda bem que eu tinha assim, um nível de inglês intermediário para avançado que me permitia assistir outros vídeos, mas de repente você é um dev aí que precisa desse conteúdo em português, e tem muito conteúdo aqui que nem em inglês você encontra, tá? E eu estou trazendo aqui nesse canal aqui de forma gratuita, então se inscreva no canal. Então, pessoal, como é que resolve o que eu falei no vídeo anterior? É com planejamento, é monitorar as dependências. Sempre quando você vai atualizar o aplicativo, olha ali se tem versões novas daquelas bibliotecas que você está usando como dependência, o que mudou, o que corrigiu, né? Dá uma olhada ali nas gistros, dá uma olhada nos pull requests, veja se você está com a versão mais atualizada. Testes automatizados, né? Normalmente os testes não vão pegar essas diferenças de versões, né? Vai pegar um erro na sua implementação, na sua lógica, mas quando você instala uma nova biblioteca, antes de você tentar publicar, você já pode rodar um teste e descobrir, olha, está com problema nessa biblioteca e é por causa disso. Você tem um direcionamento melhor. E documente versões de mudanças críticas. Eu tenho um documento aqui de nota. Quando eu encontro um problema no React Native e que eu demoro para resolver, eu descrevo o problema, coloco os links onde eu encontrei a solução, coloco como que eu resolvo, e aquilo ali eu tenho um documento só de problemas. E aquilo ali me ajuda muito na hora de... encontrei uma dificuldade no aplicativo, antes de eu ir para a internet eu já encontrei no meu próprio documento aqui que eu mantenho aqui, tá? Participar de comunidade. Pessoal, nisso aqui ainda é até um diferencial que, não criticando o Flutter, mas o React Native ele tem uma comunidade maior, né? Então você tem mais pessoas ali te dando soluções, com os mesmos problemas e encontrando de repente uma solução. Mas não seja aquele passarinho de bico aberto não, pessoal, que está ali nas comunidades só pescando, só procurando e só recebendo. Faça suas contribuições, crie algum módulo, faça suas contribuições, crie módulos, contribua em pacotes de outras pessoas, cria ali suas pull requests, né? Se você encontrou um problema numa biblioteca, em vez de você sair detonando ou criticando, vá na comunidade, tenta resolver, manda uma pull request ali pro proprietário, seja um contribuidor ali da comunidade. Então, em conclusão, gente, o React Native não é o problema, né? Vocês entenderam errado aí alguns, né? O vídeo anterior. A questão é como você encara a responsabilidade do desenvolvedor, que você tem que manter uma aplicação funcionando, não desenvolver a aplicação. Desenvolver é o primeiro passo, mas manter é tão importante quanto, né? E é isso, toda stack que você vai usar, ela tem seus desafios. E quem está preparado sai na frente, né? Então, não seja aquele dev que seja acuado, mas também não seja aquele dev que seja um cara que está indo despreparado. Ah, eu vou encarar. Não. Esteja preparado. Nesse canal aqui ele tem esse objetivo de preparar você para estar entre os melhores aí do mercado. E se você gostou do conteúdo, já curta, comenta, compartilha e se inscreva aí no canal e até a próxima.